Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui com a proposta de falar sobre um assunto aqui bem legal, né? Os caras proporam esse assunto aqui, o negócio é meio Os polêmico, caras. mas vamos lá, né, André? Acho que foi essa a ideia do André, eu tenho certeza, cara. Vamos falar lá sobre. Acho que o título tá aí, ó. É o Lula e o Bolsonaro vai estar no tribunal. Exatamente. Então, e Bom, acho que lá, vai, né? lá o chicote vai estralar. Lá o negócio, lá vai ser preto no branco. Tudo que está oculto será revelado e será julgado. E a sentença será justa, hein? E tem mais, cara. Lá não tem sentença vendida. Lá não se compra sentença. Então, vai chegar a vez dos caras. Ah, e não é só o Lula, o Bolsonaro que vai estar no tribunal, não. O André também. Ah, é? É. Será que vai ser na mesma sala deles? Cara, eu não sei. Nem sei se vai ter sala, cara. Mas eu sei que vai estar todo mundo de pé lá diante do grande juiz. E eu também vou estar lá. Então, o Lula vai ser julgado. O Bolsonaro vai ser julgado, eu vou ser julgado, você vai ser julgado, e todos que estão nos vendo serão julgados no tribunal de Cristo, o justo juiz. Então, Cristo, ele. Como que é interessante, né? Naquele dia, ele virá julgar e como juiz. Como juiz. Então, hoje a gente apresenta Jesus, prega Jesus como o Salvador. É aquele Sim. que veio e nos envolve com a graça dele, com perdão, misericórdia, Cordeiro de Deus, Salvador do mundo, né? Aquele que tira o pecado do mundo, mas naquele dia ele será o juiz, E hoje nós temos ele como nosso advogado fiel. advogado. Interessante, né? Os que confessam Jesus como Salvador, terá Cristo como advogado. Ele é o único que pode nos absolver, nos livrar de toda condenação. É nele que nós devemos estar. Mas naquele dia, como juiz. Naquele dia ele será o juiz. E tudo que nós fazemos, todas as nossas obras boas e más estarão no tribunal, estarão diante de nós. Não vai ser só as obras más, então. Todas as obras, né? Porque os que estão em Cristo serão recompensados, né? Os que não estão em Cristo, o único Salvador, o único caminho, verdade e vida, o único que nos leva ao reino do amor de Deus, aqueles que estão em Cristo serão recompensados com a vida eterna. Questão de. Cara, toda vez que a gente vem gravar aqui, esse microfone, esse É, telefone fica falando ali é o aqui. seguinte, ali ele deixou o GPS ligado, Que, e o GPS parece que falou assim, você chegou ao seu destino, alguma coisa assim. que coisa. Isso é um inimigo, vai. Aí, vamos lá. E o que nós estávamos falando mesmo? A gente estava falando dos que estão em Cristo, que serão recompensados. Galardoados. Isso. É um assunto interessante, né? Dá medo? Assim, a graça de Deus nos traz confiança, né? É só pela graça mesmo. Porque Cristo garantiu, né? Sim. Porque todos nós vamos ter do que prestar contas, né? Todos nós temos pecados, né? Sim. Erros. Exceto Cristo, que é o único que é sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado, todos pecaram e depende da graça de Deus. Então, pensando por esse lado, todos estariam condenados. Aí os que confessam Jesus serão salvos por Jesus. Então, essa graça de Jesus é que estabiliza a nossa vida, é o que nos traz confiança para caminhar tranquilamente, né? Não pelo nosso mérito, porque nós merecemos a condenação, mas Sim. Ele nos salvou. E Cristo, graças a ele, que ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? Porque se no céu não entra pecado, ninguém estaria lá. Então ele fez esse benefício, né, para nós. É, porque no reino de Deus só vai entrar justo. Mas E aí que tá, né? tem justo? Não existe nenhum justo além de Cristo. Então ele justificou, ele se fez
Exatamente. Justo. Se fez não, né? Ele é justo, mas ele pegou essa injustiça nossa e nos salvou através do sacrifício único. É muito Isso, bom, né? então, nós somos injustos, Sim. né? E no reino de Deus só entra justo. O que acontece? Cristo nos justifica e Ele nos torna justo. Nós não somos santos, né? Nós cometemos erros e pecados, Sim. involuntários até. Mas Ele nos fará santo através do seu sacrifício. Através do sangue de Jesus nós somos santificados e nos tornamos santos, porque assim nós somos recebidos no reino de Deus. Graças a Deus. Sim. Então, o Lula vai estar no tribunal. Vai. E ele deve ter do que se arrepender, como eu tenho, você Sim. tem. O Bolsonaro também vai estar lá no tribunal. A gente tem que entender que o pecado dele não é o nosso, é diferente, mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E assim, não é só o Bolsonaro, o Lula, você e eu. O STF também vai estar lá no tribunal de Cristo para ser julgado. Sim, o STF. Não é uma afirmação, mas se houve uma sentença vendida, eles terão que dar conta disso diante de Cristo. Porque lá, tudo que está oculto será revelado. Tudo que a gente faz em segredo, todos os nossos pecados que ninguém vê, mas, os ocultos. Mas que Deus os conhece, sabe de todos eles, serão revelados. Por isso nós precisamos de Cristo para nos lavar com teu sangue. Mas isso é mediante arrependimento. Sim. Não é aquela questão lá, ele vai no final, né? Vai dar tudo certo. Não. Todo mundo vai ser salvo, então... Não. Que tem, né? Uma linha de pensamento assim, né? É o universalista, se não me engano. Mas aí no final, Deus perdoa e tudo certo, e não é por aí, a gente sabe. Por quê? A gente sabe. Pra gente é um pouco... A Bíblia fala, né? É incoerente porque você poderia levar a vida que você quiser, sem limites. Sim. E no final vai dar tudo certo, porque Deus é amor. De fato, Deus é amor. Mas há uma justiça pregada, anunciada pelo Evangelho. Por isso que eu acho interessante o arrependimento. Ixi. Aê, vamos lá! Então o celular ali começou a tocar uma música. É hora do louvor, irmãos. Vamos lá, todo mundo. É boa, hein? Na próxima organiza melhor aí, tá? Tá aí o erro. Cara, que música é essa aí? Começou a tocar no seu celular? Fernandinha. Ô, Glória. Ô, louco, Fernandinha. Imagina se fosse a Aguinha Pocotó. Esse celular é uma coisa... Olha lá, um erro já aí, hein? Legal, eu gostei. O que a gente tava falando? Me desconcentrou esse negócio aí. Arrependimento. Zoeira. Eu estava falando que o arrependimento é só dado pelo Espírito Santo de Deus mesmo. Eu acredito dessa forma. Não há... Agora chegou uma mensagem no WhatsApp aí. Não há outra... Tem como pôr no silenciosas? Acho que já, mas tocou agora. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco estamos de volta. Vai entrar aí agora o... O arrependimento é algo de Deus. Deus coloca o arrependimento no coração do homem. Eu creio assim. Por nós mesmos, a tendência é o mal. Pode observar. É assim, a nossa natureza nos puxa, né? Sim. Já é corrompida. Uma natureza caída. Sabe que eu vi uma postagem uns dias atrás de alguém que colocou assim, né? Se a culpa foi de Adão, por que todos nós estamos pagando? Se ele foi condenado pelo pecado, por que eu tenho que ser condenado pelo pecado dele? No caso que a gente chama de pecado original, etc. E tal. Uhum. Mas tem uma questão nisso aí. Por um entrou o pecado no mundo, no homem, mas é justo, porque por um também se pode ser salvo. Sim. Jesus que é Cristo. O segundo Adão, no caso, que é o perfeito, que é Cristo. O primeiro errou, o segundo não. Então, aí a pessoa colocou como algo injusto, né? Porque ele seria condenado por causa do pecado de Adão.
mas ele pode ser salvo por causa do sacrifício de Jesus, um por um, tá? Justo, o evangelho é justo. E o ser humano tem a tendência de transferir algo para alguém, né? Um dia alguém falou a mesma linha aí, foi Adão, mas se fosse o Damicésio lá, teria errado também, porque o homem Tinha é picado o falho, fumo também, pisado né? na bola. Talvez não teria comido a fruta, mas teria feito outro pecado, né? Diferente Teria do comido a jaca lá a jaca. só daquele pé de Falam, jaca que você não come. falam o povo brinca, né? Fala que a fruta lá é a maçã, né? A maçã alguns dizem que é um coco, né? É porque comeu e tomou, né? Você sabe por quê? Vamos fugir um pouco do assunto aí, só para dar uma descontraída. Você sabe por quê? É a Igreja Católica que mais dá ênfase, né? Falando que é maçã, né? Você sabe por quê ou não? Não. Então, falam que se você pegar a palavra maçã e a palavra mal no latim, é muito próximo, só muda uma letra ali, uma consoante ou uma vogal, não lembro. Então, na hora da tradução, que é o mal, né, o fruto da ciência do bem e do mal, né? Eles, vamos dizer assim, erraram a letra e caiu como se fosse maçã. Se depois você pegar no Google e observar ali, é quase parecido. A mesma palavra, muito parecido, muito. Só muda uma letra ali. Então, é uma questão aí de estudo. Isso daí é legal pra caramba. Então, vamos voltar no juízo final, que nós estamos no Tribunal de Cristo. Mas fica aí essa curiosidade. Certo. Para uma pesquisa aí. Então, assim, uma coisa a respeito do juízo, ele está descrito na Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu estou em Apocalipse 20 aqui. Vem se cumprindo. É interessante esse texto. Parece que você também tem um. Quer ler o texto aí? Vamos ler o texto aí. Apocalipse 20, o 11 em diante. Ele vai começar falando João, né? Quando Deus deu a visão para ele, ele diz assim: vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Olha que interessante, né? Então, já vindo à tona, isso que ele quer dizer, né? E a glória de Deus aqui. E a glória de Deus. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. Você entrou em questão aí, né? Todos de pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Então, o livro da vida é onde está escrito o nome dos salvos. Exatamente. Isso. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Então, os mortos ali, a gente observa, né? Que eles foram ressuscitados. E Damicésio, é importante a gente ressaltar aqui que não tem aquela questão da segunda chance. Essa é né? boa. Porque aqui, ó, os mortos foram ressuscitados para quê? Para julgamento. Já tem a sentença. Então não é, vão ser julgados e vai ter o segundo arrependimento ali? Não, senhor, né? Cabe ao homem morrer uma só vez, daí parte para o juízo de Deus. O juízo de Deus. É importante isso, né? Porque eu já vi pessoas carnais, vamos dizer assim, que elas falam assim, vou curtir essa vida, morre, depois vai ressuscitar e Deus dá a segunda chance. Negativo. Não é o que o texto diz. Se fosse assim, você poderia viver sem limite e sem consequência. Sim. O que nos impede de viver uma vida sem limite? A consciência de um julgamento. Isso. Né? Então, os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. Então, ressaltando, foram julgados. Que vai ser, né? O mar entregou seus mortos. Isso eu acho arrepiante. Fantástico. Imagina, a pessoa ela morreu afogada. Olha que interessante. Aí um grande peixe foi e comeu aquela pessoa. Aí aquele grande peixe morreu e os peixinhos do mar comeram aquele grande peixe.
Aí depois os peixinhos também vão morrendo e outros animais aquáticos, né? Vão, ou senão vai se decompor ali. E o texto diz que tudo vai, então vai ter uma volta, né? Interessantíssimo, não? É impressionante para a gente. Como que é Deus, né? A gente tem que lembrar que isso não é problema para Deus. Não, isso é fácil. É para nós né? Mas para Deus É porque assim, o Deus que criou o homem e todas as coisas não pode trazer de volta à vida, é simples para ele. Sim. Né? É complexo para a gente, né? Se você pegar fazer uma restituição, um exemplo de Lázaro, que o processo... Qual Lázaro? Não, o Lázaro da Bíblia. Que ao terceiro dia, né? Que Cristo ressuscitou, o quarto, né? Quarto dia. Quarto dia. Então, você vai ver que ali teve uma decomposição, né, do corpo humano, né, carcaça. E se você for ver, o milagre foi grande, né? Mas para Deus... Eu acho que com 4 dias ainda não decompõe. Mas já começa... Definitivamente está morto. Esse era um dos pontos, que não houvesse dúvida da morte de Lázaro. Sim. Né? 4 dias depois, não tem como você estar vivo naquela circunstância. A questão ali do quarto dia é que o judeu, eles entendem, né? Eles têm isso em cabeça, os judeus mesmo, raiz lá, que quando a pessoa morre, até o terceiro dia, a vida pode voltar. Eles acreditam nisso, né? Isso. É como se o espírito ficasse vagando ali em cima do corpo e até o terceiro dia pode ter o milagre, vamos dizer assim. Uma possibilidade na crença deles. For e ressuscitar. Então, Cristo falou assim, se eu for até o terceiro, não vai ser para a glória de Deus. Então, eu vou no quarto porque acaba essa tese deles que é errada. E Cristo foi no quarto e ressuscitou Lázaro. Aleluia, né? Então, vamos lá o texto para a gente seguir? Bora. O mar entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Então é aquilo que eu comentei, né? Aquela volta, né? E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Condenação e salvação. Condenação e salvação. Segundo as obras, mas a salvação não pelas obras. É diferente. Aqui é a nossa história de vida. Sim. Os nossos atos. Porque a salvação é pela graça, não há mérito nenhum. Não tem nada que você faça que te salve, que leve você a merecer a salvação. Nada é suficiente. Você não tem o que oferecer, eu não tenho o que oferecer suficiente para ser salvo. Então as obras aí foram as nossas obras no decorrer da vida. O que nós fizemos de bom e de ruim estará no tribunal de Cristo. Por isso que eu acho interessante. Você já conhece alguém que deve ter falado, se eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quero? Não. O fruto do salvo é fazer boas obras. É natural. Não eu vou fazer o que eu quero, não. É porque o Evangelho ele fala do novo nascimento. Se é novo nascimento, se nasceu de novo, é natural que você tenha um novo comportamento. Então, as boas obras é natural de quem nasceu em Cristo, nasceu de novo. O cara que ele confessa a Cristo, mas ele não mudou o seu estilo de vida, ou as obras no reino de Deus para ele não é natural, provavelmente ele não nasceu de novo. Não é verdadeira a conversão dele. Então tem essa característica. Sim. A gente estava comentando lá de partir para o juízo. Morre uma vez só, não tem segunda chance. É importante a gente ressaltar essa questão de não ter segunda chance. Ali é para julgamento. Porque há pessoas sim que creem dessa forma.
que haverá uma segunda chance, que vai dar tudo certo, que Deus é amor, que Deus não castiga ninguém, mas ele é justo. Então, é essa justiça que vai bradar lá no juízo final. E Hebreus, capítulo 9, que 27, o versículo diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o tempo de se aproximar de Deus é agora, né? Se aproxime Antes do de Senhor. morrer. Isso, invoque ao Senhor. É aqui que você define a sua eternidade. E perto está o Senhor daqueles que têm o coração voltado para Ele, quebrantado, se humilha e reconhece que precisa do Senhor. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o que a Bíblia diz. Esse é o tempo de encontrar com o Evangelho e de encontrar com a Palavra de Deus, porque depois da morte não há uma outra chance. Se assim fosse, o sacrifício de Jesus seria inútil. Se eu vou ter uma oportunidade depois, Porque ele fez. porque ele veio, pregou para que a gente vivesse dessa forma, né? E depois partisse para o juízo. Talvez não precisaria ele ter vindo como cordeiro. Se eu vou chegar lá, ainda tem um outro estágio, é uma segunda chance, então não faz muito sentido isso. Não faz nenhum sentido. E até mesmo para o estilo de vida que eu vou levar. Se eu vou ter uma segunda chance, vou ter um segundo processo para ser purificado, então eu não preciso me preocupar tanto com a vida assim. Eu vou chegar lá, entro no segundo processo e posso levar a vida aqui e aproveitar, entre aspas, carnalmente, tudo aquilo que é oferecido. Exatamente. Certo? Então, assim, essa questão aí do Bolsonaro irá ao tribunal. Sim. E ele precisa de arrependimento. Eu irei e eu preciso me arrepender. O Lula, os ministros lá, todos eles, todos os políticos serão julgados como políticos, sabia? Sim. Pelos atos. Sim, não, e por aquilo que foi te dado. Por exemplo, assim, eu como pastor serei julgado como pastor, segundo o meu trabalho como pastor. Não só o da Micese, mas o ofício que me foi dado. Você, por exemplo, é um deputado, você será julgado nessa área também, porque você recebeu companheiro. autoridade. Você recebeu autoridade, toda autoridade é dada por Deus. Então, por exemplo, um prefeito é uma autoridade, um deputado é uma autoridade, um policial é uma autoridade. Eles serão julgados também dentro daquilo que foi dado a eles, porque é dado por Deus. Toda autoridade é dada, concedida por Deus. Isso é seríssimo. Sim. Aí é o que não tem... Aí entra a responsabilidade humana, né? Porque tem aquela questão da soberania de Deus, né? Mas a soberania de Deus ela é compartilhada com a responsabilidade humana, né? Sim, a graça não elimina a responsabilidade. Na verdade, a graça, tem a soberania de Deus, vem a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A graça, ela nos dá muito mais responsabilidade do que uma lei, por exemplo. A lei, você cumpre a lei externamente, está livre da condenação. A graça, ela te dá uma consciência mais profunda, ela cai para dentro de você. Sim. É o que Jesus fala, ensina lá em Mateus, quando fala da lei. Ouviste o que foi dito aos antigos? Aí ele vai dizer, aquele que matar está sujeito à condenação por isso, pela lei, né? Aí ele vai dizer, aquele que odiar o seu irmão por motivo fútil ou sem motivo, está cometendo assassinato. Será julgado no mesmo peso. Então, deixou de ser do lado de fora, passou a ser do lado de dentro. Por isso, quando você olha dessa forma, ninguém escapa da condenação do juízo. Por isso, precisamos de Cristo, nosso advogado fiel. O que é bom é que lá na carta de João diz que aquele que não tem pecado, diz que não tem pecado, está mentindo. Está pecando. Está mentindo, pecou de novo. Pecou de novo. Mas aquele que tem a Cristo como seu Salvador, tem esse advogado fiel e justo para absolver, perdoando, é perdão dos pecados, né? Não vai passar os panos no sentido de fazer vista grossa, de forma alguma, muito pelo contrário.
serão explícitos todos os nossos pecados, mas seremos perdoados. Isso aí, André, fica firme com Cristo, ligeiro, senão você É de vai refletir, estar ralado. né? Sim, é bem sério, tá? A questão que a gente está conversando aqui, embora o título aí é mais para chamar o pessoal pro assunto, né? Colocar lá que o Bolsonaro e o Lula vai estar no Tribunal de Cristo, é Juntamente verdade, vai conosco. estar mesmo, mas é para que você reflita sobre a sua vida, né? A sua trajetória, a sua caminhada, o quanto a gente leva a sério a palavra de Deus, a obra de Deus, e como está a nossa trajetória. Cada um examine a si mesmo. Sim. A responsabilidade, né? Ser sincero, honesto com você mesmo. Ó, Mateus 25, lá do 31 ao 46, vai falar lá onde Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Então só tem duas classes de pessoas lá no tribunal: os salvos e os condenados. Todo mundo é pecador lá, mas terão os salvos e os condenados. Então lá é Cristo que vai fazer essa separação. A mesma parábola do joio e do trigo. Não é a igreja que separa o joio do trigo. Ele até orienta, ó, não tire o joio, porque você pode arrancar o trigo junto, né? Então quem vai fazer essa separação é o juiz, é Cristo. Separa o joio do trigo, os verdadeiros cristãos dos cristãos, dos pseudos cristãos, os falsos cristãos. Já aconteceu algum fato na igreja que você olhou pro irmão e pensou assim, esse é joio, hein? Bode eu tenho certeza. Bode eu tenho certeza. Esse aí tá mais para bode do que para ovelha e tem bastante, né? Não é fácil, né? Mas eu aprendi uma coisa interessante no seminário, uma fala lá do nosso diretor lá, o pastor Ivailton, na época, ele falou assim, vocês vão ter que cuidar das coisas de Deus e do diabo. Porque é nesse sentido aí, que tá junto, o joio e o trigo tá junto, os bodes e as ovelhas às vezes tá junto, Deus vai fazer a separação. Então a gente cuida das coisas de Deus, que são as ovelhas, e a gente cuida também das coisas do diabo, que são os bodes. Faz parte do processo. Interessante, gostei. E tá junto em você, porque não é a gente que vai fazer essa separação, porque aí, se a gente fizer essa separação, a gente entra como juiz, e nós não somos o juiz. Sim. Por isso que diz, o pessoal fala muito assim, a gente não pode julgar. Então, dar sentença a gente não pode, mas dizer o que é certo e o que é errado nós devemos. Sim. Devemos. O que a gente não pode é dar sentença para a pessoa, dizer, esse está no inferno, esse está no céu. Isso quem faz é o Senhor, somente Ele. A separação é Ele. Eu brinco, pessoal, assim, se vocês me perguntarem, né, se Hitler foi para o céu ou para o inferno, falar, isso cabe a Deus. Eu não sei. Se você for julgar pelo que ele fez, você vai falar que é para o inferno. Mas olhando naturalmente. A graça é muito. É até polêmico isso. A graça é muito. Vai além da compreensão. A nossa mente é muito pequena, exato. Nossa forma de pensar é pequena, mas se você olhar para o Evangelho, por exemplo, eu não sei se a pessoa teve uma experiência de conversão que seja nos últimos dias, como foi o ladrão da cruz. Uma direita ou outra esquerda. A gente descobriu que ele era nosso irmão no final da vida dele. Pouco antes de morrer. Né? Então, como eu não sei disso, eu não posso entrar, porque a Bíblia não me dá espaço para isso. Sim. Ela não me dá liberdade para isso. Essa é uma atitude só de Deus, só de Jesus. Ele é o juiz, ele vai separar, ele vai julgar. É ele que coloca, condena ou salva. Então, assim, não há um espaço para que eu entre nesse assunto. Então, isso pertence a Deus. Aí alguns entendem, mas está fugindo do assunto. Não é fugir do assunto, está muito claro. O juiz é o Senhor, nós somos aqueles que anunciam a salvação. Uma vez eu vi um pregador e achei interessante a questão, né, disso, né? A gente julga pelo que o cara fez. E esse pregador, ele fez um comentário em sua pregação e eu achei muito, muito relevante, sabe? Ele falou, uma pessoa bebeu e pegou seu carro em autoestrada,
160 por hora, bateu o carro, morreu na hora. A tendência nossa é falar assim, foi pro inferno, né? Tava bêbado, tal, etc. Só que aquele pregador ele falou assim, nós não podemos julgar. Por quê? Quem é mais rápido? O 160 por hora ou o Espírito Santo? Então, ali naquele último momento, não estou dando ênfase para as pessoas fazer o que quer e na última hora não. De forma alguma. Isso é muito perigoso. Mas a conclusão dele foi muito feliz. Ele falou, quem que é mais rápido? Uma batida a 160 a qual a pessoa morreu na hora ou o Espírito Santo? E com certeza a resposta é o Espírito Santo. Então, a graça de Deus, ela é muito, muito boa para nós, mas nós temos que ter as nossas responsabilidades humanas. A gente tem que entender que não é o papel da igreja. Sim. Né? Essa é a questão, não é o papel da igreja. Igual o pessoal gosta de falar, esse aí foi para o inferno, esse aí foi para o céu. Eu acho uma falta de juízo fazer esse tipo de afirmação, porque o que a gente tem certeza? Daqueles que estão em Cristo serão salvos. Até os salvos a gente vai ter surpresa. Sim. Tem muita gente na igreja que não entra no reino do céu de forma alguma. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, entrará no meu reino, me pertence. Muita gente aqui usa o nome de Deus. E quem é que sabe dos verdadeiros e dos falsos? O juiz. Né? E assim, acerca dessas afirmações, olha que texto interessante a gente tem aqui em Mateus 12, deixa eu ver aqui, eu acho que é 36, se não me engano. 12, 36. Fala assim, ó, digo-vos que toda palavra frívola ou fútil, né, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Cara, veja só esse negócio Palavra, aqui. né? Não é só o que você faz, é o que você fala. Né? Tudo que você fala. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Aqui está falando dos frutos, né, que a árvore dá. Você conhece a árvore pelos frutos. O pé de manga vai oferecer manga. O novo que nasceu em Cristo vai oferecer evangelho. Quem não nasceu em Cristo vai oferecer aquilo que não é evangelho. Então ele está dizendo aqui, até o que você diz, você tem que dar conta. Quem gosta de falar da vida dos outros, Dá conta, hein? É melhor frear a língua, né, se arrepender e mudar o comportamento. Sim. Quem gosta de condenar... A gente vê, por exemplo, essa briga política aí, né? O povo faz acusações assim, seríssimas, como se isso não tivesse consequência nenhuma, nem para o outro, nem para ele. Quando eu digo aqui que fulano é isso, às vezes de fato é, né? Mas assim, eu tenho que estar convicto disso, tenho que ter essa certeza. Mas se, por exemplo, assim, é ladrão, você pega um político lá e fala assim, é ladrão, às vezes é mesmo. Sim. Ele precisa se arrepender para isso. Né? Eu não estou fazendo uma afirmação falsa quando ele já foi condenado e tudo mais e tal. Mas eu tenho que estar responsável com relação às acusações que eu faço. Consciente. Às vezes, por exemplo, o André é isso, o André é aquilo. Às vezes não é verdade. Eu não tenho essa certeza. Não é mesmo. O cara é São Paulino, meu. Eu não posso afirmar, só porque ele é São Paulino, não posso falar que ele é mais alguma coisa. Se eu não tenho certeza disso, entendeu? Tudo bem, o cara o pastor é São tá com Paulino. O microfoninho rosa ali, ó. O cara... o meu camisa rosa, entendeu? Rosa, eu gosto de rosa, cara. Porque eu sou resolvido, bem definido, não tem problema. Rosa é coisa de homem. Viu? Então, se o Lula for salvo, ele vai entrar com os 9 dedos lá no céu e é melhor entrar com 9 do que com 10 e ir pro inferno, né? Tomara que no corpo glorificado, tomara que ele se arrependa de Sim. todos os pecados dele, como eu devo me arrepender dos meus. Bolsonaro não vai poder fazer. Metralhar lá, ninguém metralha. Lá não vai o cara não vai abrir a boca. Não tem espaço para abrir a boca. Tudo que será dito será verdade e não tem como contestar. É o justo juiz. Ali não tem corrupção, não tem mutreta com o advogado. Não tem venda de sentença, mano. Com o escrivão, com... Preto no branco, tudo o que promotor. Tá oculto, revelado. Então, assim, não tem argumento diante de Deus. Você está diante do tribunal de Deus. Sim. Eu não fiz isso.
vai estar ali a sua ficha inteira de Será que vai toda passar a num sua telão? trajetória. É vergonhoso se passar. Né? Vai ser uma Você vergonha não fez? geral. Olha o telão. Aquele pecado oculto, né? Que não foi revelado. Sim, estará lá. Revelado assim, confessado, a mulher dizendo. Revelado vai ser. Sim. Confessado. Cara, se tiver telão, vai ser uma vergonha geral. Geralzão. Eu acho que vai ter. Hã? Pela tecnologia que temos hoje, acho que vai ter telão lá. Chegou lá ou saiu de lá? É. Tá certo. Então, assim, mas o fato é que esse é o tempo de invocar ao Senhor. Se aproximar dele. Viu, nós temos uma oportunidade todo dia. E há aquelas pessoas que já dormem, né? Não é que morreu, dorme espiritualmente, né? Então estão se esfriando ou já se esfriaram. E Deus está vivo. Deus nunca vai morrer. E Ele está aqui. E hoje é um dia propício para nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados. E Deus, Ele é cheio de amor, de graça. E há esperança para aqueles que se arrependerem. Sim, ó, o Evangelho de João, o versículo 24 fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Vai ser feito vista grossa? Não. Ele será justificado por causa do sacrifício de Jesus. Olha só. Quem crê nas minhas palavras e em mim, naquele que me enviou, quem crê em Jesus, ele não vai experimentar essa morte, segunda morte, morte espiritual, que é a condenação, no caso. Ele passa da morte para a vida. Quando ele morre, ele entrou na vida eterna. Já está na vida eterna. Já é salvo. Já está em Cristo. Aconteceu com o ladrão da cruz. Ainda hoje estará no paraíso comigo. Ele não falou daqui, depois do juízo final, depois disso você não. Ele, hoje mesmo estarás comigo. É a salvação garantida no ato. Sim, é o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo a favor das nossas vidas. Né? Então, assim, nem pense em segunda chance, porque não haverá segunda palavra de Deus, não haverá segunda chance. Alinhe a sua vida com Deus agora e saiba, até das suas palavras, a gente leu lá em Mateus 12, 36, você vai ter que dar conta delas. Então, assim, quem é inconsequente com a vida... Você deu uma olhada assim pro Vinícius ali nos bastidores? Não, eu tô olhando pra câmera ali. Ah, tá. Eu pensei que olhar acusador. Você quer um recado pra ele, assim. Assim tipo fariseu assim. Arrepende, João Batista, né? Raça de víboras. Não, é fariseu. Se fosse, eu seria o fariseu, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador como o Vinícius. Né? Porque eu sou foi santo. Foi pra câmera. Porque eu sou santo, ele é pecador. Isso é o fariseu. Mas falso. Recebam aí. O fariseu é esse que condena a vida dos outros e não consegue se enxergar. Por isso que Jesus debateu muito os fariseus, que eles queriam que os outros fizessem algo que eles mesmos não faziam. Exatamente. Um peso muito grande sobre os outros, algo que eles não praticavam. Apontavam o pecado com o pior que eles tinham. Então, por quê? Porque o olhar deles é através da lei. Né? Sim. A lei é uma forma de graça. Perito da lei. A gente não está aqui falando que a lei ela é, vamos dizer assim... ruim, é inútil, não. Não, ela tem a sua utilidade, ela está vigente. A lei é santa. Santa e é uma forma de graça. A lei no antigo, graça no novo. Não, tudo é graça. A lei nos dá segurança. Tudo é graça. Do início ao fim é graça. A lei é graça. Ela mostra o nosso pecado. Por isso a gente volta para Jesus e enxerga. Só Cristo pode nos salvar, porque só Ele consegue cumprir a lei de forma excelente. Por isso que é graça, né? Porque, falando de lei, se eu tenho 699 leis e eu não for cumpridor de uma, eu já estou sujeito a 698. Você está sujeito à condenação. Então é a graça. É pela graça. Sujeito à condenação por Moisés, Abraão, Elias, Eliseu... Todos foram salvos pela graça. Todos antes de Cristo, salvos pela graça. Tudo é graça. A graça é maravilhosa. Sem e a graça é de graça.
Olha que legal, né? Para nós, né? Sim. É igual o churrasco. Ele nos deu. É o churrasco que você foi de graça, alguém pagou, entendeu? Alguém pagou. Você chama o Geazi lá para comer um churrasco, ele não vai pagar nada, mas você teve que pagar. Então, assim é a graça. Sim. Nós recebemos de graça. Exemplo bom esse, hein? Exemplo. Bom? Gostou do churrasco? Você gosta, né? Esses caras... o cara gosta do churrasco, então quando fala de churrasco, ele ouve mais sobre o churrasco do que sobre a graça. Nossa! Meu pai. Deixa eu ver se eu encontro um texto aqui que é interessante a gente mencionar, o André. Coríntios 4, versículo 5. Coríntios? Você falou aí? Não. Primeira carta aos Coríntios. Embora. Heresia. Coríntios, heresia. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. Acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Olha que o negócio está ficando estreito, hein? E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. As nossas seja, obras... O seu elogio, né? Deus vai elogiar, né? Falar, boa essa obra. Né? Vindes bendito de meu Pai. Muito bem. Andou no louvor caminho do Evangelho. Sim. Olha só, a gente vai ser condenado, julgado pelas obras visíveis, pelas obras invisíveis, pelas palavras que falamos de alguém ou de qualquer outra coisa, até mesmo de Deus, e pelas intenções, os desígnios dos corações, do coração. Então, aquilo que a gente pensa estará no tribunal de Cristo. Aí eu te pergunto, quem é que escapa? Aquilo que é o desejo, a intenção do coração, por exemplo, eu posso te falar uma coisa, mas a intenção do meu coração ser outra. Às vezes eu falo, eu vou tecer um elogio aqui para você, mas lá no meu coração eu falo, esse cara é um porre. Esse cara é chato pra caramba. Então, assim, às vezes a intenção do coração é outra. Então, até as intenções, os desígnios, os desejos, tudo aquilo que permeia o nosso coração, a nossa mente, estará no tribunal de Cristo. Não somente os atos concretos, mas até mesmo as palavras. Então, o negócio é muito sério. Mas a intenção é quando ela é concretizada, né? Não. Por exemplo, Jesus fala lá em Mateus a respeito do adultério. Na lei, quando você adultera... O ato, na lei. Hã? O ato do adultério. O ato concreto, né? Foi lá e adulterou. Você é condenado. Aí Jesus fala assim, aquele que olhar impuramente para uma mulher, já cometeu adultério. Aí é a intenção. O cara olhou de forma impura. Ele adulterou no olhar. Então não tem aquela lá, só pensei, mas não fiz, então não pequei. Então... Já pecou duas vezes ainda, porque pensou que não pecou. Então, assim... É um pecadão. Porque, assim, quando o cara olha com essa intenção, ele pratica o adultério na mente dele. Então, está condenado do mesmo jeito. Jesus fala isso. Sim. Então, aqui vai muito fundo. Vai no fundo do coração, do ser humano. Por isso que quando cai para dentro, a responsabilidade é maior. Então é a graça, né? Graça maravilhosa, né? Sem ela você estava ralado. Maravilhosa graça. Não é para cantar não, né? Sem ela você estava ralado. Eu também, todos. Né? E a gente não tem que se aproveitar dela, né? É pela graça mesmo, igual nós já comentamos, né? Então, cara, aí volta de novo aqueles calvinistas extremados que acha... Não fala mal de Calvino, não. Que ele entendeu errado, porque ele acha porque ele foi chamado, no entendimento dele, eu fui escolhido, eu posso viver de qualquer forma. Na verdade, ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Aqueles que são chamados em Cristo, eles vivem conforme o Evangelho. É uma vida santificada. É uma vida vivida pelo Espírito Santo. Isso. E muitos não sabem que João Calvino, ele nunca fez uma obra com o título de Espírito Santo, mas se você ler
as obras de João Calvino, você vai ver livros repletos da presença do Espírito Santo, que aquele homem era cheio do Espírito Santo de Deus. As institutas, sabe qual é o maior capítulo? Sobre oração. Sobre oração, né? Então, o envolvimento com o Espírito Santo é através da oração. Então, bem consistente assim, o conteúdo sobre oração. Toda vez, cara, tem que tocar no assunto, chama o João Calvino. Qualquer dia vamos conversar sobre ele, né? Sobre esse assunto. Eu acho que é bem interessante isso aí. Né? Porque tem uns caras aí que pensam que Calvino salvou Jesus, né? Esses são os hiper-calvinistas. Passou da medida, passou da conta. Aspirado. Os caras são chatos, fundamentalistas. É igual motor de carro, né? Ou se o carro não é turbinado, o carro é aspirado. Não tem. Então parece que colocaram o Calvino como turbo e aspirado junto. Não, né? A gente sabe que o cara é o cara e já era. Isso aí, André. O que faz você refletir aí esse assunto do juízo final? Porque tem que estar firme na rocha em Cristo aí, senão estamos ralados. É não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, adorar a Deus hoje, tentar evitar os erros hoje, para não ter a consequência lá na frente. É importante a gente reforçar, porque para não ser mal interpretado. Esse assuntinho aí, entre aspas, né? Esse assuntinho aí seu aí, acho que deve estar parado há muito tempo, viu? Nas igrejas. Falar sobre o juízo final. Hoje o povo quer prosperidade, tá orando e jejuando para ser youtuber. Até a gente, tá perigoso. Até a gente tá querendo ser youtuber. Tá perigoso o negócio. Mas assim, a gente vai levando uma vida que às vezes distraída, sem prestar atenção. E se a gente for aprofundar na palavra de Deus, ela, nos deixa bem reflexivo. A vida tem que ser diferente. Esse assunto ser diferente. Esse assunto a gente foi lá no final já, né? Juízo final. Assim, a gente não está sendo nem muito teológico aqui, é mais um bate-papo. A gente passou alguns textos só para dar uma ideia do que é. Temos que esperar o Cristo para agora, antes de desligar esses aparelhos, esses microfones. Não é para amanhã, não, como alguns pregadores dizem, né? Espera o Cristo como se ele viesse amanhã, não. É agora, nesse instante. A gente está analisando, né? Analise-se, pois, o homem a si mesmo, né? E é importante reforçar, André, que não é por mérito. As obras não salvam o homem. Mérito aí já tem que entrar por outro homem, né? Arminianismo. Começou. E assim vai. Porque aí a gente tenta conversar sério. É o mérito do homem, né? Então, assim, a gente tem que entender que não é por mérito, né? Não, nenhum. Se você pode fazer, adotar criança, distribuir cesta básica, enfim, fazer qualquer obra social, doar os seus bens, que não é suficiente para você ser salvo. A salvação é em Cristo. Vamos falar um negócio aqui que é importante, então. Não fazemos obras para ser salvo. Nós fazemos porque já somos salvos. Já somos salvos. Tiago, ele enfatiza muito bem. Essa é a ordem de Cristo. A questão das obras. Se você está em Cristo, faça boas obras, porque é o que Jesus ensinou a fazer. A gente só ama a Deus se a gente amar o próximo. Por isso que não dá para imaginar o salvo. Ele é salvo e pensar em fazer coisas erradas. O salvo, o que ele vai pecar? Ele vai, mas aí que vem a santidade. Porque nós, como seres humanos, nós sermos santos, que a Bíblia fala, né? Sede santos, porque eu sou santo. Mas na questão do quê? Quando eu erro, alguém já errou e já perdeu o sono, não é verdade? Nossa, errei. Isso é santidade. Porque nós estamos num processo. Agora, se eu errar e falar, né, estava certo, vim na razão, aí já gera dúvida. Então, o santo, ele tem consciência, errei, vou pedir perdão, não vou mais fazer aquele ato, vou evitar, vou lutar para não fazer aquilo. Então, é interessante essa questão, né? Você se esforça para caminhar com Cristo, né? E não é um peso. É um processo, né? E não é um peso, é um prazer. É um prazer. Efésios, é um regozijo, é uma alegria. Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não vem de vocês. O mérito é de Deus. Aí o 9, não de obras para que ninguém se glorie. Glorie. Não de obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, salvo para andar nas boas obras. Né? É o As que... quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É o que o Tiago fala, né? E Tá. muitos não entendem, né? Fala, como um fala que não é pelas obras e o Tiago fala que é pelas obras. Não. Ele fala que o salvo faz as boas obras. Isso. Porque tem uma linha teológica que defende que as obras contribuem na salvação. Sim. Né? É uma linha forte para quem defende, né? E a Bíblia, assim, não só aqui, mas em outras passagens, é muito transparente nisso. Sim. É mérito totalmente de Cristo. Né? Então, as obras estarão lá no julgamento de Cristo. E vale lembrar que os cristãos verdadeiros também estarão no julgamento. Sim. Serão absolvidos, mas aí eles receberão a recompensa segundo as tuas obras. Se você recebeu um ministério, viveu intensamente esse ministério, você será recompensado por isso pela graça, não porque você merece, mas porque Deus é bom. Um exemplo, morreu 1 milhão de pessoas com obras boas e morreu 1 milhão de pessoas com obras más. Naquele dia, os 2 milhões vão ressuscitar para ser julgado. Tanto as obras boas quanto as obras ruins. É o julgamento final, a qual Jesus é o juiz. Isso, e lá tudo que nós fizemos estará revelado. No telão. Quantas polegadas será esse telão, não? Não sei, fala telão, dá vergonha. Ó, fica como atividade aí de casa para quem se interessar, ler o livro de Tiago e ver que o salvo faz boas obras. Então, é porque a gente volta naquilo que a gente já comentou. É natural do novo nascimento. Sim. É incompatível, incoerente. Se torna um hábito. Incoerente um cristão que não pratica as boas obras, não está envolvido com nada no reino. O que não está envolvido com nada espiritual, aquilo que envolve o sacrifício de Jesus, os ensinos de Jesus, a sã doutrina, que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, ele não ama a Deus, ele só quer se livrar do inferno, é o interesseiro. Sim. Vamos ser bem direto. O cara está interessado no céu, ele quer livrar a pele dele, mas ele não vai ser livrado porque você tem que amar a Deus amando a obra do Senhor, amando ao próximo. E Deus não precisa de nada. Por que eu preciso fazer boas obras então? Porque quando eu faço pelo meu próximo, eu estou fazendo como se fosse para Deus, na mesma qualidade, com o mesmo capricho, sabe? Quando eu faço ao próximo, aí sim eu estou fazendo, entre aspas, para um Deus que não precisa de nada. Lá em Mateus, Jesus vai dizer, eu estive preso, fostes me visitar. Né? Eu senti frio, vocês me agasalharam. Então, nós estamos fazendo isso, Jesus não tem necessidade. Deus não tem necessidade. Quem tem necessidade são os homens. Então, faça aos homens em amor. E a Bíblia vai dizer que esta é a verdadeira religião. A verdadeira Você fazer conversão. a boa obra para o seu próximo. A Bíblia vai falar de órfãos, de viúvas, mas nós sabemos que é para o nosso próximo, aquele que é necessitado de algo. Exatamente. Não somente material, financeiro, que a igreja também tem esse papel, mas principalmente na área espiritual. Levar aquela pessoa que necessita de Deus, se aproximar de Deus. Exatamente. Esse assunto é muito bom, assim, tem muita coisa para É o juízo final. Muita coisa para ser conversada em torno disso, né? É bem legal, é interessante, traz uma responsabilidade, um senso de responsabilidade muito grande para a gente, de como estamos vivendo. E reflita aí você como tem sido a sua caminhada, né? Como você está com Cristo, se a sua vida tem sido verdadeira ou se ela tem sido um personagem, né? Uma fachada, se é uma vida só aparente, porque naquele dia, né, você pode estar, eu posso enganar muitos, mas naquele dia não haverá engano. Naquele dia será revelado quem de fato eu fui, fiz e vivi.
Então, viva verdadeiramente em Cristo. Eu tenho as minhas falhas, o André tem muito mais. Não, menos que a sua. E, assim, não é isso que nos condena, porque quando nós estamos caminhando com Cristo, nós nos arrependemos do nosso pecado, reconhecemos que somos miseráveis pecadores. Quando reconhecemos, o nosso estado espiritual é melhor, porque a gente reconhece que precisa da graça. Então, viva verdadeiramente com Cristo, para que você, naquele grande dia, tenha um advogado único que pode te livrar da condenação, tirar da cadeia espiritual, que é a morte eterna, e te colocar na vida eterna, onde será só alegria, só festa. Juízo final, onde será? Que dia será? Quem estará? Amanhã no Globo Repórter. Não vai ser não, ninguém sabe, né? O dia que Cristo vai voltar, o dia desse juízo final. Tem esse detalhe, né? Então não é uma coisa, vamos me programar porque vai ser tal dia, não é assim? Quando tem uma data, a gente se programa para aquela data. Mas a vinda de Cristo, ninguém sabe. O Bem juízo lembrado. final, ninguém sabe. Então, se prepara a igreja, né? Bem lembrado, porque a vinda de Cristo, ele diz, será como se fosse, como um ladrão, que vem uma hora que você não está esperando. Não está esperando. Né? É o inesperado. Uma hora que ninguém está esperando, ele virá. E quando será o juízo final? O dia exato nós não temos, né? Mas assim, quando que ele acontece? A hora que você morre. Morreu, o próximo passo é estar no juízo final. Você morreu, já está... O juízo final já chegou para você. Pode ser a qualquer minuto. Então tem que caminhar pronto, preparado para esse encontro com Deus. Igual a vinda de Cristo, né? Ele vai vir, e só que para algumas pessoas ele já veio, né? Aí entra a questão da morte, né? Aí então já entra a questão do céu ou inferno. Não tem outro escape, não tem um neutro, não tem em cima do muro. Então, só para lembrar aí, né? Quero lembrar aí o Lula, o Bolsonaro, que eles estarão no tribunal. Não vai ter, não. Eu, o André, André, Vinícius, Geazi, todo mundo vai estar lá sim, no Tribunal de Cristo. A Dilma. Também. Será que a Dilma... O STF estará no Tribunal de Cristo, então se convertam, se porventura ainda não se converteram, se rendam a Cristo, muda a trajetória para que você seja salvo, porque uma vez que partiu, Hebreus lá nos mostra, sim, né? Parte o homem, morre uma vez só e já é ordenado ali para o juízo final. Será que a Dilma vai chegar no dia lá e falar assim, eu fiz uma boa obra, aí vão perguntar para ela, qual boa obra? Eu tentei estocar o vento. Cara, se foi uma boa obra, estará lá. Eu não tenho saudade das piadinhas dela, né? Né? É legal, as piadinhas é chique. Fala aí, bastidores. É bem humorada. Não é? Bem, da hora, né? Bem humorada, cara. Pô. Saudou a mandioca. Que isso? Eu tô saudando a mandioca. Nunca viu essa daí? Não, cara. Tá louco. O pastor tá ultrapassado. Eu tô saudando a mandioca. Estará lá também. Homens sapiens, mulheres sapiens. Legal, vamos encerrar. Será que significa isso? Primeiro capítulo. Pessoal, passa esse livro aí, André. Deixa eu apresentar pro pessoal aqui. Acho que tá meio longe, né? Deixa eu apresentar. Não, tá nada. Joga perto aqui. Esse livro aqui, os meninos estão lendo aí. Cara, o pessoal da igreja é bem legal, né, meu? O pessoal é antenado, ó. Tim Keller. Tim Keller é bom, hein? Tá em alta. Pregação comunicando a fé na era do ceticismo, cara. Ó, veja aí. Deixa eu chegar mais perto aí para pegar melhor. Legal. Acho que a gente pode trazer uns livros aí da próxima vez que tem lá na livraria. Sim. A gente vai apresentando. Tem ler é muito bom lá. E ler aproxima o ser humano de Deus. Esse aqui é da Vida Nova, Tim Keller. Você está tentando algum patrocínio aí com a Vida Nova? Alguma coisa assim? Não, cara. Colocar aqui assim? Eles podiam, né? Será que a gente chega tentar lá? mandar essa podcast para eles lá? Porque assim, para eles dar um apoio para nós. Vida Nova tem bons livros, bons temas. Sim. Né?
Eles não publicam qualquer coisa, não. Acho que eu não lembro ter lido nenhum livro assim que não seja legal, né, publicado por eles. Assim. Então, no próximo, a gente traz uns livros aí pra gente indicar, né? E vender, né? A igreja precisa, né, de venda também, né? Ah, sim. Na livraria, aqui, ó, livraria O Autor da Vida. A gente tem uns microfones aqui que a gente pegou escondido ali do Ministério de Louvor, que não é adequado para podcast, mas a gente faz com o que tem. Sim. A câmera a gente usa do celular mesmo. Mas quando a gente tiver... Pô, estamos com 3 câmeras aqui, meu. É sério? Olha lá, uma ali, a central e a sua ali. Então, ó. isso que é a teologia da prosperidade, porque começamos só com uma, agora já temos 3. E logo Deus vai dar 5. E assim, logo a gente consegue aí, quem sabe, um equipamento... Um microfone daquele adequado. Botijãozinho, né? Condensador, assim. Condensador, né? Condensador? Acho que é. É isso, Jazinho? E uma câmera profissa, assim, aí a gente vai ficar até mais bonito. Daqui a pouco a gente vai estar colocando o número da conta para contribuição ali. Não, tá aí já na descrição, tá? Não, se não já, tiver, coloca o Pix aí, porque vai que alguém quer ofertar, abençoar. Pro podcast, tá? Isso. Deixa os tesoureiros já bem cientes disso. A hora que for fazer o Pix lá, você coloca podcast. Manda uma ofertinha lá pra gente. 1 milhão na conta? Rapaz, você é de muita fé, hein? Hã? Você é um cara de fé. Vamos. Gosto disso, isso é bom. Né? Bom, verdade? 1 milhão dá pra gente comprar umas câmeras legais, dá pra comprar microfone, dá pra... Mas assim, o que a gente tem... E já aproveita e... Já é graça. A gente tem mais do que merece. Muito. Falando de graça, tem mais do que merece. A graça é acima de tudo. Isso. Então é isso aí, pessoal. Fechou, finalizando aqui nosso bate-papo. Então, manda um recadinho pro Lula, manda um vídeo pro Lula lá, por favor. Pro Bolsonaro também, não esquece. Vou mandar pro Manga também. Porque ele precisa... Manga da cidade, o prefeito. O prefeito, né? Ontem eu vi. Ali perto de casa, inaugurou a ponte. Queria convidar ele para ele contar a biografia dele. Aí política não, que a gente não tá meio... Não é nosso... Mas assim, a biografia é interessante. Eu passei de carro, eu não deu tempo de abrir o vídeo, eu ia gritar abacate, Manga. Aí não deu tempo. Ele parece ter uma biografia bem interessante, bem legal. Seria legal a gente ouvir. Interessante. Vamos tentar Porque a história de vida, o cara é prefeito, tudo bem. O nosso ambiente aqui é livre, a gente pode trazer quem a gente quiser, porque isso aqui é nosso, tá certo? Legal. Saber os projetos. Mas, assim, a biografia é interessante, porque o cara tem uma história de vida interessante. Né? Tem muitas pessoas que têm história de vida interessante. E se ele quiser ficar na presbiteriana, vai ser bem-vindo também. Aí, ficou. Então tá certo. Valeu, pessoal. Manda lá o link pro Bolsonaro, pro STF, tá? Manda lá pro Lula. Pra Dilma. Vai dar tudo certo, porque Cristo veio para os pecadores. Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Os sãos já estão curados. Pensam que estão. São pseus do são, porque ninguém é são. Todo mundo é pecador. Lá sabe que o texto lá fala desses falsos, aqueles que pensam que não tem pecado, né? Sim. Todo mundo tem pecado. Então... Exatamente. Valeu. Bom domingo a todos. Daqui a pouco nós estamos de novo na igreja. Hoje é sábado, cara. Hoje é sábado? Nossa. Já tá perdido no tempo. Hoje é domingo de manhã. Hoje é sábado. Então, pessoal, hoje não tem culto, tá? Não vai... E agora? E agora o quê? O culto é no domingo, hoje é sábado. Hoje é sábado? Hoje é sábado. Aí... entendi. Corta. Corta não. Hoje é sábado. É porque eu tô de folga hoje. Tá, é isso. Eu guardo o sábado. Você guarda o sábado? Eu guardo na segunda. O meu descanso é na Nem o domingo eu guardo. Tá pecando. Trabalho. Eu vou parar de dar o dízimo, então. Pecou de novo. Valeu, galera. Tem que tirar o descanso. O descanso é bíblico e é muito bom. Sabe que é um assunto legal também pra gente conversar? O descanso? Sim. O dia do descanso. Lógico, é necessário. A vinda de Cristo. Porque é pecado trabalhar. Você foi lá no final também, né? 7 dias por semana é pecado. Você foi lá no final também, né? Juízo final. Devia ser por etapas, a vinda de Cristo. Mas tá bom, ficou legal. Ordem cronológica das coisas? Sim. Olha lá, viu? Trabalhar 7 dias além de pecar. Trabalho 8. Por lei. Não sei. Não sei onde está essa lei. Se for pôr em horas...
Então tá certo. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom sábado e a todos até aí. a próxima, tá bom? Deus Logo a gente abençoe. solta, a gente traz um convidado aí pra gente bater um papo e vocês acompanham esse conteúdo aí. Sim, Valeu demais. semana passada a gente trouxe o Samuel, né? Primeira lista. Primeira lista, né? Então deu aquilo, né? Deu aquilo. Deu aquilo. Mas legal. É. O menino é bom. O menino vai aprender. Tem futuro. Por força e violência Se ele vai aprender. ficar na dependência de Se Cristo. precisar por força e violência ele vai aprender, né? É. Fuimos! Até mais. Até mais. Graça e paz. Graça Ó, e paz. bem presbiteriano, em graça e paz. Chique, não? Vamos encerrar, senão daqui a pouco o pastor vai Valeu. levantar, mandar a mão posição de receber. Cadê aquele café com leite que você trouxe aí? É todinho que você trouxe aí. Ali, ó, tá ali, ó. Aqui, ó. Obrigado. Aí, Valeu, pessoal. Bom, Vou tomar aqui. É Chique. todinho? É leite com, Café com achocolatada. Tá Tá ótimo. gostoso pra caramba. Foi o Vinícius que fez, cara. Só faltou as bolachinhas. Ele tá treinando pra cozinhar aí, ele querendo pegar uma esposa pelo estômago. Entendi. Ver se conquista. Ó, já sei fazer café com... Não, chocolate com leite. Isso. Vai dar tudo Bom certo. demais, uai. Valeu!